Vamos conversar sobre o agregado setenário humano? O que é o corpo astral? O que é o duplo etérico? Muitos de nós já ouvimos falar dessa palavra, duplo etérico, corpo mental, corpo búdico. Uma palavrinha que a gente cansa de escutar é centelha, a centelha divina. O que é a centelha divina que há em cada um de nós? O que há em nós, aliás, além do que a gente conhece do corpo e do espírito? Então, hoje eu quero apresentar a você o que você realmente é. Quando a gente olha lá no espelho, a gente vê o nosso rosto. E a maior parte de nós tende a acreditar que nós somos somente aquilo mesmo que a gente está vendo ali no espelho, um corpo físico, um corpo material. Aquelas pessoas que têm um pouquinho mais de conhecimento espiritual, um pouquinho mais de consciência espiritual, elas já compreendem, olha, eu não sou só o corpo físico, eu tenho também, além do corpo físico, um espírito que habita dentro do meu corpo físico. Outras pessoas que ainda têm uma consciência um pouquinho maior, olham para o espelho e falam assim, eu não sou só isso, eu além do corpo físico, eu sou um espírito que está dentro desse corpo físico, e esse espírito também tem um perispírito. Então, o conhecimento e a consciência espiritual vai destrinchando para a gente o que a gente realmente é. Mas, na verdade, a gente não é nem só um corpo e a gente não é corpo e espírito. E nem corpo, espírito e perispírito. A gente é muito mais que isso, minha gente. Nós somos a união, vê se você entende isso, nós somos a união de 7 princípios diferentes, ou de 7 corpos diferentes. São 7. Esses 7, eles se manifestam em dimensões diferentes. É por isso que um não esbarra no outro. Então, estão em dimensões diferentes. Dimensões diferentes não têm contato um com o outro, mas eles estão juntos. Eles interagem entre si. Eles se interpenetram. Esses 7 corpos que nós temos, eles se interpenetram e eles formam, afinal de contas, o que a gente chama de agregado setenário humano. Agregado porque são 7 corpos que estão agregadinhos ali, estão juntinhos. Setenário porque são 7 e humanos porque somos nós, seres humanos, que os temos. Então, deixa eu explicar para você, que vai ficar fácil de você entender. O primeiro corpo que nós temos é o corpo físico. Esse corpo físico você conhece muito bem. Esse corpo físico é aquele que a gente olha no espelho e que a gente vê todos os dias. Mas esse corpo ele só existe enquanto a gente está encarnado. Quando a gente morre, quando a gente desencarne, ele deixa de existir. Ele é criado em que momento? No momento da nossa concepção. Quando a gente estava lá no útero da nossa mãe, foi concebido, aí o corpo físico passou a existir. E ele deixa de existir depois que a gente morre, algum tempo depois, né? Que ele vai se decompondo até que ele deixa de existir. Algum tempo depois da morte, ele para de existir. A função do nosso corpo físico, qual é? A função, todo mundo sabe também, é dar para a nossa consciência, para o nosso espírito, a possibilidade da gente interagir no mundo material. Com o corpo material, a gente interage no mundo material. Então, aqui no mundo material, com o corpo material, a gente experimenta dor, prazer, a gente experimenta um monte de coisa e que vai trazer aprendizado para a gente. Então, é através da vida corpórea, da vida física, que o espírito tem condição de aprender coisas aqui no mundo material. Mas, para ligar o espírito, que é de natureza imaterial, ao corpo físico, que é de natureza material, é preciso que haja alguma coisa entre eles. E essa coisa tem que ser algo que seja nem material e nem espiritual, que seja algo semimaterial. E essa segunda coisa é o nosso segundo corpo, que é o duplo etérico. O duplo etérico, ele não está na dimensão espiritual, propriamente dito, e nem está na dimensão material. Porque se ele tivesse em uma ou na outra somente, ele não ia conseguir atuar sobre espírito e matéria ao mesmo tempo. Então ele tem que estar no meio das duas. Por isso ele é feito de uma substância semimaterial. Uma substância que está entre essas duas dimensões, a dimensão material e a dimensão espiritual. O nome desse corpo é duplo etérico, ou muita gente chama também de corpo vital. A aparência do nosso duplo etérico, ela é exatamente igual à do corpo físico, igualzinha. Ele interpenetra o corpo físico, só que tem uma diferença. Ele extrapola o corpo físico. Ele se prorroga um pouquinho para fora do nosso corpo físico, até uma distância que vai de alguns milímetros até uns 5 centímetros. Então, ele é uma réplica perfeita do que a gente vê no espelho, só que ele é de natureza semimaterial. Por isso, a gente não enxerga com o olho material propriamente dito, né? Ele contorna todo
todo o corpo físico, até uma verruguinha que você tenha, ele contorna, um fio de cabelo, ele é exatamente igual ao nosso corpo material. Uma das funções desse corpo semimaterial, que é o duplo etérico, é absorver energia vital, prana, que existe no ambiente, que existe na natureza, que é irradiado da mente de Deus. Então ele absorve essas energias, que são energias vitais, acumula aqui ao nosso redor e permite que essas energias vitais funcionem como bateria para o nosso corpo físico, passando para o nosso corpo físico o quê? Vitalidade. Se não tiver vitalidade, o corpo físico morre. Então, aqui no nosso duplo etérico, fica uma camada, uma concentração grande de energia vital. E ele vai passando essa energia vital para o corpo físico através daquela palavrinha que a gente já escutou também, chakra, que são as portas rotatórias de energias que estão situadas ali na superfície do nosso duplo etérico. Então a gente tem esse duplo etérico, sobre ele a gente tem chakras, que são essas portas, e essas energias que estão acumuladas aqui, energia vital, elas passam para dentro do nosso corpo físico, absorvidas por esses chakras. E aí no nosso corpo físico percorre um monte de canalzinho, vai irrigar cada órgão. Se faltar lá naquele órgão, o órgão vai ficar doente, porque é energia vital, o órgão precisa de energia vital. Se faltar energia vital, vai ficar doente, morre. Então, essas energias são absorvidas pelos chakras, passam pelos canais chamados nadis ou meridianos e vai lá para dentro do nosso corpo físico. Uma outra função que o nosso duplo etérico tem, além de prover a vitalidade para o nosso organismo físico, é ligar também o nosso organismo perispiritual ao corpo físico, servindo de intérprete do espírito para a matéria, da matéria para o espírito. Sabe o que isso quer dizer? Que tudo que o espírito pensa e tudo que o espírito pensa, tudo que ele sente, ele é transmitido pelo duplo etérico para o cérebro físico. E tudo que o cérebro físico percebe, através dos sentidos físicos, é transmitido para o espírito, também através do duplo etérico, fazendo o papel de intérprete. Então, o duplo etérico está aí entre o espírito e entre a matéria. O duplo etérico, o corpo físico, a gente viu que ele é formado no momento da concepção e que ele deixa de existir depois que o corpo morre. O duplo etérico, ele também é formado no momento da concepção, junto com o corpo físico. O corpo físico foi formado, o duplo etérico também foi formado, ainda dentro do útero materno. E o duplo etérico ele vai existir, vai continuar existindo até, sabe quando? Ele vai terminar de existir antes do corpo físico, porque ele vai terminar de existir 2 ou 3 dias, mais ou menos, depois que o corpo físico morrer. O corpo físico ainda permanece, né, se dissolvendo, se decompondo, mas o duplo etérico, 2 a 3 dias após a morte, ele deixa de existir. Nesses 2 ou 3 dias, o que acontece? Vai estar o corpo físico morto, ao redor do corpo físico vai estar esse duplo etérico, e ali vai ter restinhos de vitalidade, restinho de energia vital, que vai voltando para a natureza, e aí a gente vai, o duplo etérico vai deixando de existir 2 ou 3 dias depois do corpo físico. Mas não é só isso, a gente não tem só o duplo etérico e a gente não tem só o corpo físico, a gente tem também o corpo astral. Vamos falar um pouquinho do que é o corpo astral. O corpo astral, ele não está nem na dimensão material, é por isso que a gente não vê com os olhos físicos, e ele também não está na dimensão semimaterial, que nem o duplo etérico. Ele existe na dimensão astral. Eu começo a falar aqui de dimensões diferentes. Entenda a dimensão diferente como algo que é como se fosse um espaço, só que é diferente do anterior. Então, o que tem no anterior não tem nesse, o que tem nesse não vai ter no outro. Então, o corpo astral, ele está na dimensão astral, e é por isso que ele recebe o nome de corpo astral. A forma do corpo astral, ela também é semelhante à do corpo físico, e é nesse corpo astral, minha gente, que são impressos, que são registrados todos os nossos sentimentos e emoções. Eu estou falando sentimento e emoção, não estou falando pensamento. Estou falando sentimento e emoção. Desde as nossas primeiras experiências como espírito, desde que a gente foi criado, até agora. Ali ficam todos os registros do que a gente sentiu, das nossas paixões, por exemplo. Então, os espíritos mais atrasados, por exemplo, aqueles espíritos menos evoluídos, que estão carregados de sentimentos negativos, mágoa, raiva, irritabilidade, culpa, remorso,
nesses espíritos, o corpo astral, apesar de ter essa aparência humana, muitas vezes ele acaba ficando deformado. Porque ali ficam os sentimentos, no corpo astral ficam os sentimentos, ficam as paixões, ficam os desejos. E aí ali, com tantos sentimentos negativos, que são sentimentos densos, isso acaba deformando o corpo astral. E aí o corpo astral apresenta ali ou partes escuras, enegrecidas, manchadas, ou então deformação mesmo, por causa desses desequilíbrios emocionais, por causa dos pesos de culpa, pesos sentimentais que aquele espírito carrega. Em alguns casos, a deformidade do corpo astral pode ser tão grande que o corpo astral chega até a perder total ou parcialmente essa aparência humana. O corpo astral pode ficar muito deformado por causa das emoções erradas que a gente tem, por causa dos nossos sentimentos errados. E aí, deformado, ele pode assumir uma forma animalesca, pode ficar completamente disforme, ou mesmo pode chegar naquela condição ovoide. Nós falamos sobre a condição ovoide na palestra em que nós falamos sobre espíritos ovoides, sobre licantropia. Procura no nosso canal no YouTube depois. Quando chega nesse ponto ovoide, o espírito está numa situação muito delicada, ele está em profundos conflitos emocionais, precisa de auxílio para retornar à sua forma astral. Normal. É o corpo astral, minha gente, para ficar claro para você o que é o corpo astral, é o corpo astral que o médium clarividente enxerga quando vê um espírito. Então, toda vez que você, por exemplo, se você vira um espírito, o que você está vendo ali é o corpo astral. Porque o corpo astral, na verdade, ele é a camada mais externa do que a gente chama de perispírito. Então, se ele é a camada mais externa do perispírito, ele é o que a gente consegue ver. Ela é aquela camada que é moldada pelos sentimentos. E por isso, aquela camada mostra exatamente como aquele espírito é por dentro. Então, o corpo astral é o que a gente vê quando a gente vê um espírito. E diferente do corpo físico e do duplo etérico, que o corpo físico e o duplo etérico eles foram criados no momento da concepção, né? O corpo astral não. O corpo astral ele foi criado, nosso corpo astral, no momento em que nós surgimos como espírito, no momento em que Deus nos criou como espírito. E o corpo astral, um dia, ele vai ter um fim também. Mas não é com a morte do corpo físico, como acontece, por exemplo, com o duplo etérico. O corpo astral, ele vai existir enquanto a gente tiver essas emoções, esses desejos, essas paixões. E o dia que a gente tiver resolvido todas essas questões emocionais, todas as pendências emocionais, sentimentais que a gente tem normalmente, aí ele não tem mais função. E aí ele deixa de existir. Quando a gente não tiver mais apego, não tiver mais paixão, o corpo astral deixa de existir. Todos nós aqui ainda temos o corpo astral, senão a gente não estaria nem encarnado. A gente ainda tem muitas emoções, tem muitos apegos, muitos sentimentos desajustados. Então, por isso, a gente ainda tem o corpo astral e vai ter ainda por muito tempo. Agora, com as encarnações, a gente vai burilando, a gente vai melhorando e vai chegar um momento que a gente não vai precisar mais dele. Quando a gente não tiver mais esses apegos todos, essas emoções todas descontroladas, o corpo astral deixa de existir. É isso que os hindus e os teosofistas, principalmente, chamam de libertação ou segunda morte, porque a gente perde o corpo astral. Um dia a gente vai experimentar isso. Mas o nosso agregado setenário humano não é só até aí o terceiro corpo. A gente tem 7, e o quarto corpo que a gente vai falar é o corpo mental inferior. Então vamos falar do corpo mental inferior. O quarto corpo, que é o corpo mental inferior, ele não fica nem na dimensão material, como o corpo físico, nem na semimaterial, como o duplo etérico, e nem na dimensão astral, onde ficam os nossos sentimentos. E o corpo astral. O nosso corpo mental inferior, ele fica numa dimensão mental. Se lá na dimensão astral o que existia era corpo astral e sentimentos, na dimensão mental o que existe é corpo mental e pensamentos. Está entendendo a diferença? Então, o corpo mental inferior, ele fica nessa dimensão mental. Ele também é chamado de corpo mental inferior ou corpo mental concreto. Então, enquanto o corpo astral registra os nossos sentimentos e as emoções, o nosso corpo mental inferior vai registrar pensamentos. Especialmente aqueles pensamentos mais imediatistas, pensamentos menos profundos, o raciocínio do dia a dia, ou seja, coisas que não são muito profundas. É através do nosso corpo mental inferior que a gente pensa,
que a gente tem a impressão que a gente pensa no nosso cérebro, né? O cérebro físico, ele registra os nossos pensamentos, mas esses pensamentos vêm do nosso espírito, vêm da nossa mente espiritual. E onde está a nossa mente espiritual? A nossa mente espiritual está na dimensão mental. E ela existe no corpo mental inferior ou concreto. Tem outro também que é o superior, que a gente vai falar daqui a pouco, mas a nossa mente, onde a gente raciocina os pensamentos imediatos, por exemplo, está ali no corpo mental inferior. Então é através do corpo mental inferior que a gente pensa, que a gente compara, que a gente analisa, que a gente conclui ideias comuns, coisas relativas ao dia a dia, as nossas tarefas, as nossas atividades cotidianas. E o nosso corpo mental inferior, como você pode ver aí na figura que está aí ao meu lado, ele tem uma forma ovalada. E ele existe desde o momento em que a gente foi criado como espírito, assim como o corpo astral. E a sua existência, assim como o corpo astral também, não é eterna. Só que a gente não vai dizer que ele vai deixar de existir. O corpo astral, ele deixa de existir quando a gente deixa de ter aquelas emoções todas desregradas, aqueles apegos, aquelas paixões. Mas o corpo mental inferior não é que ele deixe de existir. Ele vai, no futuro, quando a gente tiver melhores pensamentos, ele vai se fundir no nosso próximo corpo, que é um corpo onde são gerados os pensamentos mais elevados. Então, um corpo mental inferior ou concreto é aquele onde a gente gera os nossos pensamentos mais imediatistas, os nossos pensamentos, os nossos objetivos mais próximos. E quando a gente deixar de ter pensamento tão imediatista, tão assim, sem ser profundo, ele deixa de existir, mas não porque ele some, e sim porque ele se funde ao nosso quinto corpo, e o nosso quinto corpo é esse que a gente vai ver agora, que é o nosso corpo mental superior. O corpo mental superior, minha gente, é aquele corpo que também fica na dimensão mental, assim como o corpo mental inferior, só que ele é diferente do mental inferior ou concreto. Porque é neste nosso corpo mental superior que a gente desenvolve os nossos planos futuros, as nossas aspirações, as nossas idealizações, ou seja, é outro tipo de pensamento. Lá no corpo mental inferior é onde a gente desenvolve as coisas mundanas, as coisas do dia a dia, as coisas imediatistas. Neste outro corpo, que também fica na mesma dimensão do anterior, que é a dimensão mental, é onde a gente desenvolve os nossos planos futuros, as coisas mais abstratas, que não estão assim no presente, no dia a dia. E é justamente por isso que ele é chamado de corpo mental superior ou abstrato, porque os pensamentos que estão ali são mais abstratos. Como você pode ver aí na figura, ele tem uma forma flamejante, como uma chama, que envolve o mental inferior. O inferior está ali dentro. Quando a gente deixar de ter o mental inferior, ou seja, que os nossos pensamentos forem mais evoluídos, mais profundos, o mental inferior vai ser completamente absorvido pelo mental superior. Então, o mental superior, hoje, ele já é mais ativo, por exemplo, nas pessoas que têm grandes aspirações. Pessoas que não vivem simplesmente no seu dia a dia. Nas pessoas que vivem simplesmente no seu dia a dia, no seu raciocínio imediato, no que tem que fazer amanhã, essas pessoas elas têm um corpo mental inferior muito ativo. Agora, aquelas pessoas que têm grandes aspirações, que têm planos altruístas, que idealizam projetos de vida, que pensam muito até na sua existência espiritual, essas pessoas têm o seu quinto corpo, que é o corpo mental superior ou abstrato, mais ativo, mais desenvolvido. Aí, naquelas pessoas que têm pouca visão de futuro e que não desenvolvem esses pensamentos assim, tão altruístas, o mental inferior fala mais alto. Que é aquela visão de pouco alcance, né? Aquele pensamento de pouco alcance. Então, minha gente, o corpo mental superior ou abstrato, que é isso que a gente está falando, que é onde tem os pensamentos mais profundos, mais abrangentes, ele também é criado junto com o espírito. Quando a gente nasceu como espírito, quando Deus criou a gente, ele criou também com o mental superior. Mas depois de criado, o que acontece com esse corpo? Nós vimos que o corpo físico acaba, o duplo etérico acaba, o corpo astral acaba, o corpo mental inferior se funde ao superior, e o superior nunca acaba. O nosso mental superior ou abstrato, ele nunca acaba, ele é eterno,
Porque o espírito, nós, em que grau de consciência nós estivermos, nós sempre vamos ter pensamentos. A gente muda o teor do pensamento. A gente muda o que a gente pensa. A gente vai saindo dos pensamentos mais imediatistas, dos pensamentos mais rasos, mais cotidianos, para os pensamentos mais profundos, mais abrangentes, mais altruístas, mais de planejamento de futuro. Então, pensamento a gente sempre vai ter. Então, o espírito, já que vai ter sempre pensamento, o pensamento acontece dentro do mental superior. Então, o corpo mental superior ou abstrato, ele nunca vai deixar de existir, ele é eterno. E assim como ele, existe também um outro corpo que também é eterno, que é o corpo búdico. É o nosso sexto corpo. O que é o corpo búdico? O corpo búdico ele também tem a forma de chama, como você pode ver aí, mas é muito mais iluminada e muito maior até que o corpo mental superior. A palavra búdico vem da palavra Buda. Buda significa iluminado. E o que isso quer dizer? Que este corpo ele fica na dimensão búdica. Lembra que o corpo astral ficava na dimensão astral? O corpo mental inferior e o superior ficam na dimensão mental? O corpo búdico fica na dimensão búdica, a dimensão da luz. Ele não fica nem na dimensão material, nem na semimaterial, nem na astral, nem na mental. É na búdica. E é neste corpo, o que ele faz? É neste corpo que está um pedacinho da nossa consciência, aquela partezinha da gente que rege a nossa própria existência. É aquele pedacinho lá dentro da nossa consciência que determina os caminhos que a gente deve percorrer para a gente se libertar dos nossos vícios, das nossas paixões, para a gente se libertar de ter que reencarnar, ou seja, para não ter mais corpo físico, para a gente se libertar dos nossos maus sentimentos, para não ter mais corpo astral, para a gente se libertar dos nossos apegos, das nossas paixões, enfim, dos nossos pensamentos pequenos. Então, o nosso corpo búdico é aquele que diz o que a gente tem que fazer, o que está faltando para a gente se libertar de tudo aquilo que nos prende lá embaixo, que nos prende ao corpo astral, que nos prende ao duplo etérico, ao corpo físico, nos libertarmos das reencarnações. Então, o corpo búdico é aquele fiscal. É aquele fiscal que olha para a gente, e ele é nosso, é partezinha de nós. Ele olha para a gente, olha para dentro da gente e fala assim, olha, essa encarnação não foi assim das melhores. Eu não aproveitei muita coisa. Então eu vou ter que passar agora, para melhorar, para tirar esses meus erros, eu vou ter que passar agora por tal experiência, por aquela experiência. Então é o nosso corpo búdico, é esse pedacinho da nossa consciência que determina quais as provações, quais as aplicações de karma que a gente vai vivenciar em cada encarnação. Porque ele, o nosso corpo búdico, né, como ele é parte de nós, ele é parte da nossa consciência, ele sabe exatamente tudo o que a gente precisa para crescer. Ele sabe quais os melhores momentos da gente experimentar cada situação e em qual intensidade. Por isso, minha gente, na verdade, não tem ninguém que passe por qualquer coisa na vida que não tenha sido determinada por si mesmo. Lá pelo seu corpo búdico, lá pelo pedacinho da sua consciência. Isso pode ser seja a nível consciente, antes de encarnar, que o espírito fala assim, eu vou fazer isso, ou então a nível inconsciente, porque o búdico está lá no inconsciente do espírito. E aí, antes de encarnar também, o seu búdico fala assim, vai ter que passar por isso. Então, esse corpo búdico, ele também é criado no momento da criação do espírito, e ele vai ser o grande fiscal do espírito eternamente. Qualquer coisa que o espírito, nós, qualquer coisa que a gente pense, que a gente sinta, e que fique registrada lá nos nossos corpos mental, no corpo astral, o búdico vai saber. E é a partir disso que ele vir que a gente está registrando lá de paixão, de pensamentos, ele olha e ele fala, então agora temos que fazer isso, agora vamos tomar aquela ação. Então, quando o nosso corpo búdico julga necessária alguma ação para corrigir aquilo, ele programa as nossas novas reencarnações. E aí a gente vai experimentar tudo aquilo para o nosso crescimento, objetivando sempre a nossa perfeição, a perfeição da nossa consciência. Então, o búdico é o nosso grande fiscal, mas ele não é o último corpo que a gente tem. O último corpo que a gente tem, minha gente, se chama Atma. Atma, ou também centelha divina. O Atma é a nossa parcela divina, é o nosso eu superior, é a nossa real essência, é aquilo que nós somos lá no fundo, é a fonte da nossa ligação com Deus.
Por isso é chamado de centelha divina. É a semente de perfeição que Deus deixou em todos nós. O Atma é um pedacinho da nossa consciência que é perfeita, perfeita por natureza. Em termos assim energéticos, tem a aparência, como você pode ver aí na figura, tem a aparência de uma esfera multifacetada, ou seja, é dividida em vários raios luminosos. É um modelo de perfeição. Então, o Atma é perfeito, é uma centelha divina, é uma semente de perfeição que tem dentro da gente. Se é a semente de perfeição, ele é um modelo de perfeição. É ele quem vai inspirar o búdico no trabalho de lapidação da nossa consciência. Então, o búdico, ele olha para a gente a cada encarnação e ele fala assim, olha, eu vejo este problema, aquela deficiência. Aí ele olha para o Atma, para a nossa centelha divina e fala, está faltando então tirar isso, para que a pessoa, nós, de uma forma completa, sejamos iguais ao Atma, para que nós sigamos aquele modelo de perfeição. Então, o Atma, ele é a inspiração para o búdico. Ele é o modelo que o búdico adota para consertar a gente, para que a gente chegue completamente à perfeição. Então, tudo que estiver destoante do modelo, tudo que estiver destoante do Atma em nós, o búdico vai fazer força para a gente mudar, para a gente passar por alguma experiência que nos traga reflexão, para a gente tirar aquele sentimento, aquele pensamento, e a gente se transformar em pura luminosidade como o Atma é. Então, minha gente, nós falamos aqui de 7 corpos. O agregado setenário humano, que é esse agregado desses 7 corpos que nós vimos, ele já era conhecido desde a antiguidade. Os iogues hinduístas já conheciam isso. Mais tarde, os teosofistas estudaram o agregado setenário humano. Mais recentemente, agora, algumas obras espíritas também comentam isso. Alguns livros de André Luiz comentam sobre isso. Kardec não. Kardec, dentro da codificação, não falou dos 7 corpos. Ele falou de espírito, perispírito e corpo físico. Mas hoje, com o nosso entendimento, a gente já pode entender que entre o corpo físico e o perispírito tem a necessidade daquele corpo semimaterial, que é o duplo etérico. E a gente entende também que aquilo que Kardec chamou de perispírito, na verdade, é um conjunto de vários corpos integrados e interpenetrados, só que agem em dimensões diferentes. E o perispírito, então, o que compõe o perispírito, na verdade, seria o quê? Seria o corpo astral, que é a primeira camada dele, é o que dá forma a ele, o corpo mental inferior e o corpo mental superior, ou seja, são os sentimentos e são os pensamentos. É isso que molda, que compõe o perispírito. Todos esses corpos que compõem o perispírito, eles existem em função do espírito. Eles registram ali as suas impressões, seus sentimentos, seus pensamentos e vão sendo purificados de acordo com o nosso progresso, conforme a gente vai evoluindo. Já o espírito propriamente dito, não o perispírito, mas o espírito propriamente dito, nós, a nossa essência, nós somos o quê, na verdade? Nós somos a união do Atma, que é a centelha divina que há em nós, e do corpo búdico. Então, perispírito seria a união do corpo astral, do mental inferior e do mental superior. E o espírito, propriamente dito, seria o Atma, que é a parcela da nossa consciência que é perfeita, e o búdico, que é a parcela da nossa consciência que nos impulsiona a sermos perfeitos. Então, o Atma é a nossa essência perfeita, é a centelha divina. O búdico, vamos dizer assim, é a nossa supraconsciência, é aquela que age constantemente em prol do nosso progresso, impulsionando a gente para a gente ser plenamente perfeito. Então, tudo isso que eu falei pode parecer um pouco complexo, né? Ainda mais que a gente fala de corpos diferentes, habitando dimensões diferentes, mas todos compondo um único ser, que sou eu, que é você. Então, nós somos a união de 7 corpos. Isso pode parecer um pouquinho difícil de entender. Mas, para facilitar o seu entendimento, eu tenho uma sugestão. Procure entender que assim como o seu corpo material, o corpo físico, ele habita num mundo onde tudo é matéria, os seus pensamentos, eles também habitam num mundo onde só tem pensamento. O seu sentimento habita num outro mundo onde só tem sentimento. Então, embora você tenha a impressão de que está tudo junto, tudo misturado, são mundos diferentes. A gente tem essa impressão que está tudo junto e misturado porque tudo acontece dentro da consciência do espírito. E a consciência do espírito, ela se comunica com o cérebro físico. Então,
Tudo parece que está junto e misturado, mas na verdade são mundos diferentes. O mundo dos sentimentos, o mundo dos pensamentos, o mundo físico. Então, apesar da impressão que está tudo junto e misturado, a gente, na verdade, é a união de 7 corpos que se manifestam em dimensões e em mundos diferentes. Essa impressão de que está tudo junto e misturado tem até uma razão de ser, né? Porque, na verdade, tudo acaba ficando junto e misturado porque forma uma única pessoa, forma você, forma eu. Bom, minha gente, mas independente dessa complexidade de entendimento, o mais importante é que você tem que saber, que todos nós temos que saber, é que todos nós, minha gente, somos muito mais do que nós pensamos. Você é um capricho de Deus. Olha quanta coisa Deus criou pensando em você. Olha como que você é complexo por dentro e nem tem noção disso. Você é um capricho de Deus. Você é um ser amado por Deus, presenteado por Deus com a semente da perfeição, que é a centelha divina. É essa semente que está aí dentro de você, que lá dentro de você já tem um pedacinho perfeito. Essa semente que faz força para crescer, para brilhar cada vez mais. Mas para isso, é claro, para que ela brilhe cada vez mais, é preciso a lapidação do nosso eu. E essa lapidação é o búdico quem faz, que é o nosso pedacinho da consciência, que é o fiscal, e num processo assim de aperfeiçoamento contínuo, através dessa longa jornada, desta interminável estrada evolutiva que a gente tem pela frente. Mas parte desse caminho, a boa notícia, é que parte deste caminho, desta longa jornada, nós já percorremos, você já percorreu. Ainda falta muito para a gente trilhar, ainda falta muito para a gente crescer, para que a gente seja somente centelha divina, para que a gente seja somente luz. Mas a cada passo que a gente dá, mais a centelha divina que há dentro de você brilha. Mais a sua consciência desperta. E pouco a pouco, a sua compreensão sobre si mesmo vai aumentando. Eu posso dizer para você que a gente acaba de contribuir um pouquinho com o aumento dessa compreensão quando a gente explica para você que você é um centenário, é um agregado centenário humano e que por isso você não é tão simples quanto aquilo que você vê no espelho. Minha gente, um grande beijo. Fica com Deus. Até o nosso próximo encontro.